falei, pô, não tinha. Eu achei que eu ia aprender que ia sair o Lobo de Wall Street e não vi essa prática. Gatinho de Wall Street. Aí, eu falei, não, peraí. Faz as R$1.000. 3 mil, não tem 3 mil. O cara fez várias turmas. Ele fez 3 milhões nessa porra desse curso, cara, de inglês. E eu tô dando... Fala, pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez. Mais uma história de sucesso, uma história de empreendedorismo. E hoje, um amigo de longa data. Tô mentindo? O Gil acha que é brincadeira. Verdade. Mentindo? Da onde? Da VG. Da mais é grande. O filtro é melhor esse trem, cara. Gabriel Liberato, um dos sócios, cofundador lá da Meu Patrimônio Investimentos e amigo pessoal, rapaz. Eu tava num evento. Tem alguém de VG que não conhece o outro assim? Algum morador que... Não, a pergunta é, tem alguém de VG que não fez sucesso na vida? Histórias de sucesso, tinha que ser. Tinha que começar lá, né? É o berço, né? Pior não fica, então daria só pra frente. Pode ser. Pior não Pode fica, ser. não. Mas você sabe que a gente tá num... Mas hoje você tá em Cuiabá. Tô em Cuiabá. Venceu da vida. Vence, quando vence, vem pra O Cuiabá. cara ficou olhando a ponte, assim, um dia eu vou atravessar essa ponte e vou ficar. E vou Não vou voltar. E aí a gente tá num evento lá do Matheus, né? No Sim. grupo do Founders. Sentamos lá, um do lado do outro. Poxa, e aí quanto tempo e tal? E ele me falou do Meu Patrimônio. A trajetória dele vai compartilhar aqui, mas só se a gente falasse de investimento já era um baita de um episódio, porque é um assunto que todo mundo gosta de saber, né? E precisa, né? Precisa saber. Então seja bem-vindo. Obrigado, agradecer aí o convite, né, pela participação, a oportunidade de falar com vocês aqui, que tem uma audiência seleta. Mundial. Mundial, né? Legal. Agora todo mundo pode falar que qualquer coisa é mundial, né? Que Passar na rede, o cara colocou no Instagram e falou, agora E é um mundial. cara no Japão assiste. Fala Assim, aí. ó, viu? Aí. Meu público do Japão. Falando nisso, um abraço aí pro público que nos acompanha no Japão. Sei que agora é de madrugada. Obrigado por estar conosco até agora. Não foi credibilidade? Ô, Gabriel, e aí? Conta um pouco sobre a sua trajetória até chegar na Meu Patrimônio. Jules, vou primeiro assim mostrar o panorama, né, o momento que a gente está vivendo, e aí eu conto um pouquinho dessa história. Para falar da parte mais recente, né, tudo começou depois pandemia, pós-pandemia, com essa revolução digital. Eu comecei a me apresentar nas redes sociais, até então, daqui a pouco eu falo, eu tinha uma carreira na área pública, tenho uma carreira na área pública, e construir uma audiência, um perfil nas redes sociais. Conheci o meu sócio fundador, o Renan Lima, e a gente, né, pensamos ali em como construir uma consultoria de investimentos diferenciada para atender as pessoas sem conflito de interesses, de forma transparente. Então a gente construiu a Meu Patrimônio em 2021 e a gente começou do zero, né? O Renan, ele tinha toda uma carreira no mercado financeiro. E aí eu vou falar como eu cheguei nesse momento. A gente tem hoje 500 milhões sobre patrimônio, sobre gestão. Fazemos a gestão de 500 milhões. Se juntar os nossos clientes, o patrimônio financeiro, mais a parte de PJ, mais a parte de imóveis, ultrapassa R$1 bilhão. Então, o Meu Patrimônio é uma gestora de patrimônio, é uma consultoria de investimentos, e a gente está expandindo para o Brasil de forma parceria, de uma forma inédita, através de escritórios, não só ficando ali concentrado no eixo São Paulo, né? Principalmente São Paulo, Rio, São Paulo, mas principalmente São Paulo, saindo um pouco da Faria Lima e crescendo bastante. Então, contar um pouquinho da minha história, eu sempre fui um apaixonado por investimentos. 14 anos, 13 anos, meu pai levou aquele livro, vocês devem conhecer, Pai Rico, Pai Pobre. Eu li, fiquei apaixonado. E aí, também, eu tinha um livro em casa que falava sobre juros compostos, matemática financeira, falava sobre factoring, e mostrava ali juros compostos e tal. Aí eu falei, pô, realmente é a sétima maravilha, o pessoal fala oitava ou sétima, oitava maravilha do mundo, né? E eu falei, cara, peraí, isso aqui é legal. E naquela época, você é do mesmo tempo, né? Nós somos contemporâneos. Naquela época a gente olhava para Jornal Nacional, que a gente via aqueles caras com aqueles telefones enormes lá na bolsa, jogando aquele negócio, gritando. Eu falava, pô, esses caras devem ganhar muito dinheiro, né? Devem fazer muita grana. Pô, que legal, que doideira isso daqui. E estudando história, né? Ali eu vi a quebra da Bolsa de 29, me interessava muito por isso. E desde cedo eu falei, pô, quero trabalhar com esse negócio, quero entender melhor. Só que você lembra bem
né? Que naquela época a gente não tinha internet, não tinha acesso, pô, ficava concentrado em São Paulo, né? Aqui em Cuiabá não tinha como ter acesso a isso naquela época. Eu tinha 14 anos, mas me interessava muito. É, ali nos 15 anos eu tentei fazer um negócio com um amigo, empreender na parte de brindes e tal. Já corri uma veia empreendedora. Aí parei para estudar para vestibular. Prestou dinheiro a juro para professora. O que você acha, Gil? Vendeu um pedaço do lanche. Já vendia lanche, já vendia as rifas com os amigos. Nesse caminho aí. Tô gostando. Ele tá emprestando dinheiro do lanche, aí fala, prestei 5 amanhã, eu vou pegar 10. Assim, ó, faltando um bom capanga e uma arma, ele tem futuro. Chega na cantina e fala, eu quero comprar toda a sua produção. A cantina falou, uai, vendi todo o salgado hoje. Aí, galera, quem quiser na minha mão é outro preço. Então, aí parei para estudar para vestibular, parei de empreender com esse amigo meu, aos 15 anos, e falei, pô, vou fazer economia, porque fazendo economia eu vou aprender tudo sobre investimentos, vou virar um cara daqueles da Bolsa de Valores, no Lobo de Wall Street, vou ganhar dinheiro. Só falta comprar um Motorola. Aí, né, só vai faltar aquele pesatijolão, né? Aí, cara, eu entrei para a Universidade Federal, UFMT, comecei a ver lá teoria do capital. Mas que curso? Economia? Economia, passei na Federal. Que legal. Passei entre os 5 primeiros lá e tal. Aí, mas aí tem um episódio antes disso, que é bom você contar. Você passou entre os 5 primeiros por causa do estímulo de uma professora. Tive uma professora que... Isso dá um corte bom, hein? Tive uma professora que ela pegou pesado. Ela virou assim pra mim e falou assim, você não estuda muito não, né? Falei, professora, não estudo muito não. Que colégio? No Master. Aí ela falou, que seu pai é mesmo? Falei, meu pai é médico. Ah, seu pai é médico. Ele é dono de hospital, dono de clínica grande. Falei, não, meu pai tem emprego público e tal, tem a clínicazinha dele. Autônomo. Ela virou pra mim, você vai se fuder se você não estudar. Psicologia. Olha a fila do desemprego. Você tá vendo? Era época de FHC, tava uma situação de recessão. Você tá vendo a fila do desemprego? Você vai estar na fila do desemprego. Você vai se lascar. Falou, cara. Falou. E minha mãe, acho que assim, ela tentava estimular a estudar, mas assim, não era um estímulo desse, né, a base do porrete, assim. Rapaz, eu na sala de 97, lá no 3º ano, os primeiros bimestres eu lá atrás, no outro bimestre eu já estava entre os 13 primeiros, depois no próximo bimestre, 3º bimestre eu já estava entre os 4, 5 primeiros da turma. Falei, não, surtiu efeito ali, né? O empurrãozinho. O empurrãozinho. Nada como um estímulo certo. Cara, mas é interessante essas coisas, né, da infância aí, que a gente vai marcando a gente. Antes de ontem, minha filha perguntou pra mim e pra minha esposa na mesa do almoço, assim, ela falou, ô papai, ela tem 7 anos, por que depois que a gente cresce a gente fica pobre? Eu falei, como assim, Alice? Isso foi boa. Como assim? Eu falei, eu não entendi a pergunta, né? Ela falou, não, eu tô aqui na casa, aí quando a gente sai de casa a gente fica pobre. Eu falei, entendi. Eu falei assim, olha, enquanto você tá aqui na casa do papai, você tem custo, você tá comendo aí porque o papai tá pagando pra você, você tá indo na aula porque eu tô pagando. Então depois que você se forma, cria uma idade, vira adulta, aí você tem que sair de casa, né, pra conseguir um emprego. Senão você vai ganhar R$0 lá fora, você tem que alugar uma casa, você tem que casar e tal, né? Então quando você fizer uns 18 anos aí, você tem que, né, começar a procurar emprego e tal. Que você ia falar, quando você fizer 8 anos. Não, tudo bem? Cara, ela olhou porque ela entendeu assim que eu tava mandando ela embora depois dos 18 e ela ficar pobre e ia morar na rua. Entendeu? Eu falei, não, ela ficou assustada, né? Não, meu amor, a Ana já interrompeu também, né? Cruzou a informação pra guria não chorar. Falou, não, você vai ficar com o papai e com a mãe até você casar, até você ter um emprego, aí você vai começar a conquistar suas coisas. Então, mas olha só o pensamento dela, viu alguma coisa, né? Ela viu alguma coisa, mas já começa a plantar uma sementinha. Se bem que a turma hoje não vai esperar a faculdade, não. Hoje você tem capacidade de empreender. Eu acho que não. Porque a gente tá saindo de uma geração agora. Meu patrimônio ela. Então, mas a gente tá saindo de uma geração que os filhos não estão saindo de casa, né? Estamos numa geração dessa daí, né? Do galera com 35, né? 30, o pessoal ainda não saiu de casa, não arrumou uma família e tal. E os pais ainda estão sustentando, né? Será que dos nossos filhos... Eu não aceito vocês falarem assim do Johan. Ele está perquete. Então esse negócio de 40 Foi direto em casa, morando com os pais. De casa, então. com todinho na geladeira. Mas será? Não aceito. Será porque a nossa geração... Você tá com quantos anos?
Vou fazer 44. Então é a nossa geração. A nossa geração, ela já tinha essa visão. Falou, pô, tem que fazer uma faculdade, né? O pai cobrava, e aí você tinha que passar numa federal, né? Muitas vezes, né? Porque eu não vou pagar particular pra você. Então a gente teve essa cobrança, né? Mas ele Então, fez. Passou na federal, passou num concurso. É, Os nossos pais falavam então, isso. mas essa é a nossa geração. Você tava preocupado em hora que você tivesse, a hora que eu fizer 18 anos, ninguém me segura, né? Lelicano, né? sim. Sai da faculdade. Eu não quero comprar meu carro, quero comprar meu carro, né? Hoje você vê assim, nessa geração atrás da nossa, não. o pessoal não tem essa gana, né? Isso é verdade. Né? E aí, será que os nossos filhos vão estar nessa outra fase, assim, de querer empreender já com 15 anos, tá vendo os youtubers já milionários, né? O cara, meu filho, ó, quero uma McLaren. Eu acho, não, eu sei nisso quando eu tinha a idade dele. Eu acho que assim, a galera que tem acesso à informação vai mudar a mentalidade, porque uma faculdade, e aí veja só, aí trazendo pro meu case, todo mundo tem, não tem a curadoria. Isso, então, esse é o problema. você pensa só, eu passei 5 anos na faculdade, estudando lá teoria do capital, né, os pensadores e tal, você fica 1, 2, 3 anos de teoria. E outra, né, os professores não tinham vivência prática de mercado, lá, pelo menos aqui, né, Mato Grosso, Sim. que está longe, até hoje, né? É assim, hoje mesmo com acesso. O cara não trabalhava numa grande corretora, num grande banco, ou ele numa consultoria de investimentos, ou ele era um analista, trabalhava numa research. Estava no fundamento, Não, ele na estava teoria. no fundamento, então ele não trazia a visão prática. E essa visão prática, resgatando a história, eu falei, pô, não tinha, eu achei que eu ia aprender que ia sair o Lobo de Wall Street e não vi essa prática. Gatinho de Wall Street. Aí nada, né? Aí eu falei, pô, mas caramba, eu estava terminando a faculdade, não tinha essa explosão que a XP trouxe para o mercado, que foi em 2010, a partir de 2010, com aquela ideia de desbancarização, sai do banco, vem aqui para a corretora e tal, nós somos um marketplace, você vai ter um monte de produtos, vai ter um cara que realmente entende de investimentos, que é o assessor de investimentos, vai sair do gerente do banco que não sabe nada e tal, sobre investimentos, é claro. Isso forçou os bancos a terem que estudar também, levar o nível, depois gerou-se outro conflito com os assessores também, a gente chega lá, mas aí eu falei, pô, não tinha isso era fora, e a internet era a gás, né, era a diesel, né? E, cara, falei, pô, o que eu vou fazer? Eu tinha caminho de fazer mestrado e doutorado, eu falei, pô, vou virar acadêmico. Até meu pai falou, meu filho, se você fizer mestrado e doutorado, você vai virar professor. Né? Eu falei, caraca, velho. Meu irmão tava montando uma corretora de seguro. Tadinho dos professores, né? Aí eu... Teve 2 pessoas que estimularam ele. A professora de história... que deu esse chacoalhão nele, depois o pai. Falou, você vai... Lembra da professora de história? Aí não, a conta que eu fiz foi o seguinte, falei, cara, se eu fizer mestrado e doutorado, eu vou ganhar na época, nós estamos falando de 2003, 2004, eu vou ganhar 3.500, 4.000 reais. Se eu fizer um concurso para a Polícia Federal, eu vou ganhar 7. Aí eu falei, na Polícia Federal eu faço e aí teve esse lance, porque o que aconteceu? Meu irmão estava montando uma corretora de seguros e tal, eu falei, cara, ele precisava de sócio investidor, não sócio lascado, né? Não tinha dinheiro para pôr, estava formando com 20 e poucos anos, só tinha estudado durante a faculdade, falei, cara, não vou pivotar a ideia, não vou fazer mestrado, doutorado, não, vou fazer concurso. Não tinha aqui, não tinha escritório de assessoria, consultoria, não existia isso. Imagina. E aí você tinha que ir para um banco, eu falei, cara, não quero você trabalhar em banco, né? Aí falei, pô, vou fazer concurso. Aí, antes de formar um pouco, isso eu decidi no último ano. Aí, antes de formar, eu passei num concurso chamava Técnico da Área Instrumental do Governo, aqui do Estado. Aí, passei antes de me formar, mas era nível superior. Foi legal porque, assim, o pessoal lá me ligou 2 dias antes da minha colação de grau, falou, senhor Gabriel, você quer trabalhar onde? Secretaria de Fazenda, Administração ou Planejamento? Eu, economista, né? Falei, pô, Fazenda, me coloca na... Aí já cheguei na faculdade, pô, já vou para trabalhar na Secretaria de Fazenda e tal. Aí, pô, legal que não passei um dia desempregado, né? Formei, colei grau, no outro dia fui lá, tomei posse. 6 meses depois, eu fiquei estudando, né? Era um salário mais baixo. Não se acomodou, né? Não me acomodei. 6 meses depois, eu passei na Polícia Federal. Mas em algum cargo específico? Passei para agente de Polícia Federal. Então, eu tiro as piadinhas. Piada com ele? Não, você fez? Jamais. Não, nós não zoamos. Jamais. Né? Então tá tudo bem. Desculpa, senhor. E eu tô contando essa história porque é diferente porque eu vim da área pública.
passei na Polícia Federal, fiquei 8 anos lá. Foi a oportunidade que eu comecei a ganhar melhor, ter uma remuneração legal e comecei a investir. Né, pela minha formação de economista, por gostar, comecei a fazer curso, treinamento. Lá na Polícia Federal, principalmente ali, delegado é só carreira jurídica, mas agentes, papiloscopistas, escrivães, é galera de toda a formação. Então tem cara lá desde piloto de avião, mestre chefe de cozinha, você tem de tudo, piloto de navio. Tem uma amiga lá que é agente também, que é bióloga. Bióloga, não, tem gente, filó, tem gente de todas as áreas. E ali naquele caldeirão cultural de gente de todos os lugares do país, você desenvolvia muito. E aí eu comecei a ser visto ali até entre os colegas como uma referência de cara que, vai falar sobre investimento, finanças, fala com o Gabriel, esse cara sabe e tal. Então, naquela época, já começando a investir, eu passei pela crise de 2008, levei uma porrada, tava com o meu dinheiro do meu pai investindo, levei porrada, mas meu pai, pensa num velhinho que tem o perfil arrojado. Então ele, não, isso aí, pô. E ali foi uma pancada, foi muito maior que 2020 com a crise da pandemia. Eu vi que ele falou assim, não, tá na hora de eu vender esse ativo. Mal, pai, você mesmo. Vai. Aí, pô, foi uma experiência bacana, legal. E como eu já não tinha mais como crescer lá dentro da Polícia Federal, eu não era delegado, falei, cara, não dá pra mim aqui, já deu. Eu tinha 3 anos de operação, 5 anos de serviço de inteligência. Falei, cara, aqui não cresço mais, não tem como ir pra diretoria e tal. Saiu o concurso para Tribunal de Contas, para auditor de Tribunal de Contas, carreira inclusive que eu sigo até hoje, né? Sou auditor de Tribunal de Contas aqui do Estado, era uma carreira muito boa. E eu falei, pô, vai me permitir ter outras coisas também, e lá não era exclusivo, diferente da polícia. O episódio é sobre concurso, né? Vamos entrevistar aqui como empreender. Aí são todos. Não, aí que vem a questão. Entrei no tribunal, o concurso foi em 2010, 2013 eu comecei a trabalhar. Nisso daí tive vários episódios de empreendedorismo, né? Montei uma distribuidora de ração, medicamento veterinário com um amigo que, claro, não deu certo. Eu não gostava da área, né? Não tinha tempo, ele tinha lá as coisas dele e não demos conta de cuidar. A minha esposa, a gente montou uma clínica odontológica, inclusive até hoje, ela tem uma clínica no bairro Pedra 90. Construí, estruturei, montei. Então, sempre estudando negócios novas oportunidades. A gente sempre fala, né? Essa é uma característica do empreendedor, é a inquietude mesmo, né? O cara tá lá, numa carreira que muitos gostariam de estar, policial federal, né? Não ganha mal. Sim. Pra população brasileira em geral. Sim. Né? Tem um status legal. Sim. Né? O cara falou assim, não dá, não dá. Sai fora. Você vou empreender? Não, vou fazer concurso. Sim. Aí foi fazer outro concurso. Fiz. E já, né? Fazendo fora. Então, e aí pra quem, assim, o cara tá, às vezes, fala assim, já tô tô conformado. O cara olhar seu case de vida, assim, vai falar assim, porra, né? Sempre há como, né? Buscar algo melhor, né? Assim, não basta estabilidade, né? Pra muitos, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso mesmo. E assim, lá no tribunal foi interessante porque eu fui chamado para uma. E aí começou a me despertar a questão empreendedora novamente, né? Eu fui chamado para liderar uma área que fazia cursos, treinamentos, palestra para gestores públicos, né? Para prefeitos, secretários, para o corpo técnico principalmente do município do estado. E eu saía fazendo essas palestras, tinha uma equipe, saía fazendo essas palestras, cursos, gravava cursos, treinamento, tudo mais. E atendi uma demanda grande, tinha várias outras funções lá dentro. Isso foi, eu comecei lá dentro, chama consultoria técnica essa área do tribunal, chamava, né, não tem mais. E aí, quando foi 2018 e 2019, eu assumi como secretário-chefe dessa área. E lá, cara, começando cursos, treinamentos e tal, e voltar muito para finanças públicas, finanças governamentais, e é por isso que quando eu falo de governo, analiso finanças públicas, né, questão de responsabilidade fiscal, eu faço isso com propriedade de auditor e por analisar muito isso. E aí, fazendo essas palestras, esses cursos, me voltou essa vontade, né? Falei, cara, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, mas eu estou ganhando aqui para fazer isso. Como incentivo, eu ganhava R$80 hora aula, porque eu já tinha meu salário, minha remuneração, tudo mais. E aí eu fiz um curso de um cara chamado Mairo Vergara de inglês. Foi pouquinho antes na verdade, isso foi em 2019.
Aí eu vi que o curso do cara, eu entrei, né, paguei R$1.000, tinha 3.000 alunos lá dentro. Online. Eu falei, online. Começou a parte a época do online. Aí eu falei, não, peraí, Faz as R$1.000, 3.000 alunos, tem 3.000, o cara fez várias turmas. Ele fez 3 milhões nessa porra desse curso, cara, de inglês. E eu tô dando curso aqui, aula, viajando no estado pra, né, Eu fui professor. 80 reais. Bem que meu pai falou, né? Aí eu falei, não, peraí. Aí nessa hora ele falou, what the fuck? O cara falou, tá aí, já tá aprendendo. Aí eu falei, cara, não, peraí. O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, só que eu não queria fazer nada voltado para a área pública para não ter conflito de interesse. Também, né, eu sabia que o servidor público ele já é acostumado a ter esse tipo de curso, treinamento pago pelo Estado, pelo órgão que ele trabalha. O cara não vai investir, né, num curso, porque geralmente é fornecido pelo Estado, pela prefeitura. Eu falei, cara, eu vou fazer isso para iniciativa privada. O que eu gosto de fazer? Finanças, investimentos. Isso lá na época como chefe, tinha uma demanda gigante, trabalhando e procurando na internet. Cara, o que eu vou fazer e tal? Aí eu descobri uma certificação internacional que chama CFP, Certified Financial Planner, de planejadores financeiros. Eu falei, pô, esse cara faz tudo que eu quero fazer. Ele presta consultoria para uma família, organiza o orçamento, o patrimônio, entende a mentalidade, faz aquela leitura, né, de ativo gerador de despesa, receita. Eu já fui atrás para fazer isso aí, não é fácil não. Não, o CFP é super complicado, super complicado. Prova e... Não, hoje exige 5 anos de experiência, na minha época exigia 3 anos ou 1 ano de estágio supervisionado no escritório, já chego lá, como eu fiz isso para ter essa experiência. E aí eu comecei, cara, me inscrevi, isso em 2019, sendo chefe lá, eu me inscrevia nos cursos em São Paulo, pegava voo final de semana, ia fazer treinamento, estudava, até que, né, tirava férias, eu ia para a biblioteca ler, e você vê, já tinha um salário, bem, na época, acima de R$30.000, né? Acho que até contando com vantagem e tudo mais, e não querendo fazer algo novo. Aí eu fiz a prova em 2019, passei, uma prova difícil, né? Bem complicada. Tirei outras certificações, fiz curso prático, comecei a atender os primeiros clientes, né? Atendi um amigo, um outro que tinha dinheiro, tal, as pessoas próximas, fiz ali uma carteirinha de meia dúzia de clientes, 10 clientes, desenvolvi uma metodologia, falei, cara, vou ensinar, vou vender igual o cara vendia. Aí falei, pô, arrumei uma equipe, 2 moleque bom, era difícil achar em Cuiabá essa galera. Aí achei 2 moleque bom que entendiam de marketing, um fez a parte, né, cuidava da parte de tráfego e tal, lançamento, e o outro mais a parte de identidade visual. Eu montei um curso, tirei uma licença de 6 meses, desenvolvi um treinamento, chamava Profissão Financial Planner, formava planejadores financeiros. Essa era a ideia. Eu ia formar profissionais ensinar profissionais a prestar consultoria e ganhar uma renda extra, assim, o cara talvez precisar sair do trabalho dele, né, ou se dedicando exclusivamente, né, à medida que a pessoa ganhasse conhecimento e segurança, ela poderia sair do banco, que ia estar ganhando lá 2.000, 3.000, 2.000 não, mas 3, 4 mil reais e começar a virar consultor, planejador. Desenvolvi esse treinamento, fizemos o primeiro lançamento. Aí coloquei R$3.000 em tráfego, voltou 30. Aí eu falei, vou ficar rico. O cara fez, olha as contas, eu fiz o curso de inglês, o cara fez 3 milhões, daqui a pouco, né, eu fico rico também, né, ensinando uma coisa legal, bacana, ensinando as pessoas, ensinarem outras pessoas a equilibrar a sua vida financeira, se organizarem. Mas a profissão era nova, é muito nova no Brasil, não tinha planejadores aqui. E a pessoa, às vezes, não quer sair da segurança do banco, da assessoria que ela está, para iniciar uma nova profissão. Então, aí você saiu. E aí, o professor não saiu. Aí ele está dando curso falando para eu sair. Não vou sair, não. Não vou sair. Aí o seguinte, mas a ideia é, você pode complementar a renda e tudo mais. Claro. Só que aí foi a questão, né? A boca do funil era muito fechada. Eu falei, cara, isso aqui não tem como escalar muito, não. Vi uma certa dificuldade. Todo mundo quer. Você pode vender, que o cara tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, ele compra o curso de inglês. A primeira lição que você tirou daí é que o seu produto era muito lixado, muito lixado. Mas ainda assim, eu cheguei a ter 200 alunos. E nisso daí, e mesmo sendo um micro-influenciador, ali criei um perfil chamado Gabriel Planner. Hoje eu mudei o nome, chama Gabriel.meupatrimônio. E ali eu conheci o Renan. O Renan entrou em contato comigo, ele falou, eu desenvolvi uma plataforma, um sistema que faz toda a parte de planejamento financeiro. E eu estou num family office que os caras não querem escalar, não querem crescer o negócio.
eu tenho o sistema, eu tenho a metodologia e você tem os alunos. Vamos seguir em frente, vamos fazer a parceria, vamos começar um negócio. Só que os meus sócios, a molecada que cuidava de todo o marketing, eles não quiseram. E aí meio que travou nisso. E o Renan já tinha aberto meu patrimônio, planejamento financeiro. Eu falei, Renan... Que só para a gente deixar claro, é no Espírito Santo. É em Vitória, Espírito Santo. Bom. Hoje a gente já tem escritório em Santos, a gente já tem um escritório parceiro em Curitiba, estamos crescendo agora para Minas Gerais, também BH, e tem consultores espalhados pelo Brasil. Até no Amapá nós temos hoje consultores. Mas tudo começou no Espírito Santo. Tudo começou com o Renan, nosso CEO, né? E aí nós formamos a equipe, veio o Léo depois... Hoje, como sócio, é um partnership, nós criamos um partnership. Bom, estruturar a governança exigiu muitas reuniões e, enfim, né? Hoje, pessoas podem entrar na sociedade desde que sejam boas e tudo mais, podem comprar uma participação. Entendi. Então, vieram depois, né? Eu e Renan fundamos, somos os fundadores do Meu Patrimônio Investimentos. Depois, o Pedro veio, aí veio o Léo, que hoje é o nosso head de Santos, é o líder do escritório de Santos. Veio também a Alessandra, que é a comercial. Nós já estamos aí, né? Eu, Renan, Pedro, Léo e a Ale, 5 sócios, e vamos, claro, receber mais. Entrou o pessoal de marketing agora, né? E esse pessoal, o claro... sistema de partnership, né? Então, o XP, assim... Sim, exatamente. A pessoa vai conseguindo se desenvolver bem. Ambev. Sim. Também. E aí, o que aconteceu, né? Trouxemos os primeiros alunos, muitos não se desenvolveram, alguns se desenvolveram, e a gente criou a Meu Patrimônio, isso 2021. Né? 2021 a gente se plugou às maiores corretoras, XP, BTG, o Renan trouxe a carteira dele de clientes, né, de planejamento financeiro, da parte de planejamento financeiro, e a gente abriu a consultoria. Qual é a ideia da consultoria, né? Hoje a gente traz esse serviço tanto de planejamento financeiro quanto de consultoria de investimentos. O planejamento financeiro é uma visão mais holística, mais ampla da vida da pessoa. Vai entender lá seus projetos de vida, seus objetivos, seu momento, o que você quer fazer. Aí passa por equilibrar o orçamento, vai analisar as suas receitas, despesa, previdência, seu planejamento. Que é o público? A, B, C... É o público A, né? A gente coloca renda familiar a partir de R$20 mil. Não precisa ter patrimônio, mas renda familiar a partir de R$20 mil para o produto planejamento financeiro. O produto consultoria de investimentos, que aí a gente vai montar a carteira do investidor, da pessoa, do cliente, de acordo com os projetos de vida dele. Então, veja só, mesmo que Jules, né, fale para mim, cara, eu sou um cara super arrojado, gosto de mercado, gosto de comprar e vender. Tá, só que qual é o seu projeto? O meu projeto é dar entrada no meu apartamento daqui 5 anos. Cara, você não consegue assumir muito risco. Conservador. Você vai ter que ser mais conservador para isso. Então a gente analisa todos os projetos dentro de um processo de planejamento financeiro e monta a carteira de investimentos, a gente chama de Goal-Based Investing, investimentos baseados em objetivos. E monta a carteira de investimentos dentro desses objetivos, dentro desses projetos. Aí monta lá a quantidade de renda fixa. Quais os objetivos mais comuns? A aposentadoria, liberdade financeira, né? Aposentadoria ou liberdade financeira, compra de imóvel, né? Compra a educação dos filhos também, hoje tem bastante. Então, basicamente... E tem algum pedido exótico? Não. Porque eu já estou pensando em cada objetivo aqui. Não, objetivos assim... Não dá para falar. Que são... Qual que é o seu, Iô? Fazer cirurgia. Falou. Cirurgia. Fazer assim. Cirurgia. Mas não é seu, né? É de um amigo. Um amigo. Colocar peito. Troca de identidade, né? Aí então tem o planejamento, né? A consultoria, que é essa gestão dos ativos mesmo financeiros. A gente vai dentro de uma grande plataforma, de forma diferente do que acontece no mercado, que hoje o mercado, tanto para banco e para 99% das assessorias, eles ainda funcionam no modelo de commission base. É aquele cara que vai tentar te empurrar um COI, claro, né, um produto, uma previdência de um fundo, né, não muito bom, uma debênture de um emissor com rating baixo, para ganhar uma comissão e, se for bom para você ou não, que se lasque, o problema é teu, né, assuma aí o prejuízo. No nosso modelo, não. A gente não é remunerado por comissão e esse comissionamento volta todo para o cliente na forma de cashback. Então, eu alinho o interesse. Como que a gente é remunerado? Através de um FII.
uma taxa sobre a gestão do patrimônio. E também tem alguma coisa de performance? Não temos adicional sobre performance, né? Mas é o fixo ali pela gestão do patrimônio. Uhum. Então, quanto mais eu fizer o teu patrimônio aumentar e crescer o seu patrimônio, mais eu vou ser remunerado. E eu alinho o meu interesse com o seu. Cara, eu não represento nenhum banco, nenhuma instituição, nenhuma corretora. Inclusive, meu patrimônio, nós somos parceiros XP, BTG, mas a gente atende o cliente dentro do Itaú, dentro do Banco do Brasil, onde ele quiser. No exterior, Morgan Stanley, UBS Pactual, XP Internacional, BTG Internacional. Ou seja, se o produto está na prateleira de alguma dessas empresas, você consegue acessar. Exatamente, porque o que são as corretoras hoje? Elas são grandes marketplaces. Imagina, você vai ao mercado, você pega lá seu carrinho, você vai escolhendo ali os produtos. Mas tem que saber escolher esses produtos de acordo com o perfil da pessoa. Tilápia, por exemplo, qual tem que ser? Saciata. Você vai no mercado, pode ter o que for. Tilápia é saciata. Tô errado? Tá certo. Obrigado. Tá certo, certíssimo. Exatamente, você precisa escolher, né, a tilápia certa, bem. E é isso que a gente faz, porque a quantidade de produtos é enorme, o conflito é gigantesco, o mercado, a indústria joga uma cortina de fumaça, né? Isso deixa... Esse modelo de negócio é super interessante, porque é uma restrição do investidor, essa parte de o corretor tá ganhando só a corretagem, né? E o patrimônio dele não tá crescendo. Meu pai sofreu com isso daí, um dia ele falou, pô, legal, né? Tô com o cidadão aqui, era até um conhecido nosso, ele falou, cara, já fiz um monte de transação ali, rendeu bem pra ele, porque eu só tô pagando taxa, meu patrimônio não cresceu, todas as promessas feitas não vingaram, assim, ó, compra agora, vende ali, pá, beleza. É arquiteto, Gil. É a mesma, já ia falar a questão do arquiteto, é a mesma sensação que você tem quando você contrata um arquiteto, você tá pagando, o pior, o arquiteto ainda é pior, porque você paga ele, né? O projeto e tudo mais, aí ele te leva em lugar para você comprar lá um piso. Parceiros, né? Parceiros, e o cara tá sendo remunerado ali por uma comissão que ele recebe. Pô, mas você tá me indicando que realmente é o melhor para mim, ou que te paga mais comissão? Gera um conflito, entendeu? Quem é o seu cliente? Sou eu ou é o cara lá? É isso aí. Então, no nosso... Você tem confiança que ela vai te dar uma melhor opção com o orçamento que você tem. Exatamente. É só bom para ela. No nosso caso, a gente é transparente. A gente fala, cara, a gente só recebe de você. Você é o nosso cliente, né? A gente serve a você. Não tem dois senhores aqui, né? Não tem banco, corretora. São apenas plataformas, marketplace, que a gente utiliza para extrair o que há de melhor. Você fala para a pessoa comprar ou você tem acesso a gente conta? A gente vê a conta dela, enxerga a conta dela, e eu costumo dizer que nós somos copilotos. A gente entra como, né, olhando a conta, mas na hora, primeiro valida com a pessoa, aplicamos testes, perfil, diagnóstico, identificamos ali os projetos, desenhamos a carteira, né, o asset allocation, que a gente chama de alocação de ativos, tantos por cento de renda fixa, tantos por cento de ações, fundos imobiliários, Brasil, exterior, enfim, desenhamos esse portfólio. Na hora de selecionar esse portfólio, a gente envia pushes, né, para o cliente, a gente envia ordens de aceitação. O cliente abre o app e ele dá a autorização, dá a aceitação. Então, app do quê? Da plataforma correspondente. Do correspondente. Então, por exemplo, se ele usa XP... com o home broker lá da XP. Aí ele, por exemplo, XP e BTG, né? Você mandou lá uma ordem, push, ele vai lá, você fala com ele, tô mandando a ordem aí para... comprar aqueles ativos que a gente já previamente alinhou. Ele dá o ok, executa as ordens e a gente monta e faz a gestão da carteira dele. E aí, de períodos em períodos, mensalmente a gente se reúne para avaliar o mercado, né, para analisar os ativos. Questão de rota, né? Questão de rota. Não ficamos mexendo muito na carteira, porque a ideia não é fazer trade, mas é construir, fazer gestão de patrimônio. A visão sempre de longo prazo, né, de construção. Exceto, claro, aqueles projetos de curto prazo. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento do cliente. Isso daí é para a consultoria de investimentos, a gente coloca como, né, um piso, a partir de R$300 mil, a gente consegue atender e dar todo esse suporte para o cliente. Legal. Acompanhar ele durante a vida toda. E a gente tem um produto mais premium, que é o Family Office. O Family Office, a gente traz todo o planejamento financeiro, tudo que há dentro do planejamento financeiro, tudo que há dentro da consultoria de investimentos. A gente consolida
a carteira dele, o portfólio, mesmo que ele tenha em outras casas, às vezes ele mantém lá. O cara tem lá 10 milhões, mas 2, 3 ele quer manter no Itaú, 1 ele quer manter no Banco do Brasil, para não perder relacionamento com esses bancos. Ele tem um dinheiro fora, a gente faz a consolidação disso tudo, né? Mostra para ele como está o share of wallet dele, né? A carteira dele tá dividida. Faz todo o acompanhamento da parte tributária dele também. E aí tem até a parte de educação dos filhos, governança familiar, que aí é via parceiros. Então, se a pessoa quer abrir um offshore em um paraíso fiscal, lá e no Uruguai, nas Ilhas Caimã, na Suíça, a gente estrutura via parceiro, chama um escritório, né, especializado nisso, um escritório da área jurídica, que vai estruturar offshore e a gente vai fazer a gestão dos ativos nessa offshore, via algum banco, né, internacional, um Bank of America, um BS, XP, BTG, enfim. E fazemos a gestão disso daí, e isso é super importante, né? Você construir uma parte do seu patrimônio no exterior. Isso daí a gente desenvolveu em 2021, a gente pensou tudo isso, começamos a operacionalizar em 2022, chegamos a 100 milhões de patrimônio sob gestão até o final de 2022, 2023 a gente atingiu 300 milhões, hoje já passamos de meio bi. Se contar a parte de patrimônio imobiliário, mais PJ, tudo mais, ultrapassa 1 bilhão, que a gente faz assessoramento, aconselhamento aos clientes. Então, a empresa cresceu bastante, temos parceiros, né, espalhados pelo país todo, e eu daqui de Cuiabá. Mas todo mundo fica nas sedes, né, não tem home office. Eu trabalho aqui em home office por uma questão de localização, né? Eu sou sozinho, a ovelha desgarrada. Eu fico aqui, não mas justificaria. Mas é legal, né? Saber tudo que você... Senti que você gostou. Gostei, tô pensando aqui em onde eu posso me encaixar nisso aí, né, cara? Você é desses, né? Eu tô igual ele quando ele começou lá. O irmão dele tava abrindo lá a corretora de seguros lá. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho interesse. Não, então, isso é interessante porque nós temos dois clientes, né? O cliente consumidor final, então a gente atende o cliente consumidor final, a pessoa precisa investir, organizar a educação dos filhos, se preparar para a aposentadoria, porque você sabe que não vai dar para contar com o INSS. Mesmo quem é servidor público, sabe que não dá para... Muito político contando com o INSS aí. Né? Contar contando, né? Você tá falando um aposentado. Um aposentado. Não, aposentado não. Mas esse não é o principal cliente, né? Esse não é o principal do INSS. Então, não vai dar para a pessoa contar com o INSS. Mesmo o servidor público que tem um regime próprio de previdência, a gente sabe que a maior parte dos regimes próprios de previdência dos municípios, né? E aí falando com propriedade porque eu audito isso daí, dos municípios, né? Dos estados, eles estão em situação atuarial e financeira terrível, né? Um déficit atuarial enorme. Então não dá para você deixar para sua própria sorte a tua aposentadoria e o teu futuro. Então precisa se planejar de forma urgente, né? Não é questão assim, eu não gosto de finanças, eu não gosto de investimentos, e tem que educar os filhos para isso. Então, pensar na aposentadoria, como você vai se sustentar, você não vai ficar dependendo dos seus filhos, né? Da sua filha. Isso é importante. Mas que massa, hein, cara? Muito bom. E você vê com o filho como que é engraçado. Tenho 3 meninos, aí teve alguma situação lá que ele falou assim, um deles falou, mãe, olha só, você acredita, era só R$600. Aí ele falou, filho, não é só R$600, né? Tipo, ensinando ele a noção de dinheiro. Aí o outro falou assim, mãe, fizeram lá uma festa junina da escola, eu não vou participar, não. Isso é louco, R$100. E aí a gente já falou, não, cara, pode ir, filho, vai. Não é putz. A educação dos filhos é super importante. Nesse produto Family Office, né, aí nós estamos falando de famílias com patrimônio maior, né? Isso entra, inclusive, essa parte educacional das gerações. Porque o que acontece com essas famílias com o patrimônio maior? Inclusive, esse é um dos nossos projetos, né? Tornar mais acessível, democratizar um pouco mais o acesso ao Family Office. Porque se você for um escritório de Family Office em São Paulo, o patrimônio é a partir de 15 milhões para você se tornar cliente. Você chega lá, às vezes, com patrimônio de 5 milhões, o cara fala, não, daqui não é para você. Então, a gente baixou o sarrafo, famílias com patrimônio financeiro, fazendo a consultoria com a gente, a partir de 5 milhões, a gente tem essa entrega em Family Office, né? Maior. Um Family Office
pô, mais top, tudo que a gente entrega também, né? Mesmo que você não teria um atendimento desse lá dentro do private, do Itaú, tudo, a gente consegue entregar com um patrimônio menor e expandir isso para o Brasil. Eu falei para você que a gente tem dois clientes, né? É um consumidor final, que, né, vai ser ou pro planejamento financeiro, ou consultoria de investimentos, ou family office. E nós temos também o próprio profissional, porque ele precisa entrar no mercado. Esse profissional, a gente tem duas linhas, inclusive, aí de crescimento, né? Que a gente chama crescimento, expansão B2B. A gente vai expandir via o parceiro, que o cara ele se formou, ou ele já está no mercado, ele trabalha em um banco, ele trabalha numa assessoria como assessor, né? E ele quer mudar o modelo, quer virar a chave para ser consultor, mudar esse modelo de remuneração, enfim, quer se tornar independente. Esse cara a gente vai receber ele como parceiro, claro, ele vai passar por todo um treinamento dentro da nossa metodologia, e aí ele se transforma num consultor meu patrimônio, um planejador meu patrimônio, e ele vai ser abrigado dentro de algum desses escritórios. Mas temos também, ô Gil, aquele cara que ele quer empreender, ele fala, cara, eu quero abrir meu próprio escritório, eu quero, né, ter o meu time, eu quero prospectar, quero criar uma carteira de clientes. Aí a gente tem uma espécie, eu estou comparando, seria uma ideia de franquia, mas a gente chama de partnership em rede. Você abre um escritório com, né, toda uma modelagem, um layout, né, meu patrimônio, coloca como rede meu patrimônio, franquia. como a ideia meio parecida, só para ficar mais didático, mas não é franquia, tá? Só para ficar mais didático, a audiência entender melhor. Então você vai ter esse layout de apresentação, meu patrimônio, ou rede meu patrimônio, você pode ter acesso até a sua marca, mas ter ali rede meu patrimônio, todo o acesso às grandes corretoras, né, no Brasil e no exterior, a gente vai franquear, dentro da nossa metodologia de gestão, né, de consultoria, com os nossos sistemas, com o nosso back-office, com a nossa expertise em captação de clientes, em conversão. A gente vai entregar isso para esse profissional. Claro que tem que ter um profissional com perfil de comercial, né, mais faca na caveira, e um mais técnico, porque aí nós estamos falando de um business, né, não de um cara que quer simplesmente atuar como profissional, mas aquele cara que quer ter um negócio. E aí ele monta o escritório Meu Patrimônio. Nós temos um assim em Curitiba e agora estamos expandindo, né, para outras regiões, BH. Com esse tipo de modelo. Com esse tipo de modelo. Legal. Né? E aí, assim, a gente tem... Por que não é uma franquia? Não, é pelo modelo de negócio, né? O modelo é um pouco diferente, segue essa linha mais da XP, né? Como ela expandiu, usando como referência ali um case de expansão, foi o modelo da XP que ele cresceu dessa forma, via parceiros. Que aí você faz parte também do negócio junto, né? Faz parte. Johan, o que você aprendeu desse episódio? Nós que já estamos caminhando para o final, o Gilberto vai fazer a pergunta final, né, Gilberto? Deixa eu, Johan. Mas eu quero saber, Johan, e você fala, como não tem microfone aí, então você fala, eu vou traduzir. Traduz, Porque você é um cara, né? Eu me recuso a comentar, né? Vai. Acabou de casar. Qual que é o seu objetivo? Hoje, por exemplo... Peraí, tem como colocar o microfone escondido? Eu tô formulando a pergunta enquanto eu vou falando. Mas porque eu não vou ficar repetindo a sua pergunta. A gente resume, vai. A gente resume. Não tem como você Fala ter aí. aqui e botar tarja preta. Johan, para de enrolar. No É isso. meu financeiro, qual dica que você dá pra quem quer começar a juntar dinheiro pra investir? Então vamos lá, ele acabou de casar. Sim. Quando ele fala acabou mesmo, faz um ano. Fez Quantos festa? Tem, Johan? Quantos anos você Tá tem? endividado pagando as festas? Fez festa? Não, Festa não boa. tá. E festa boa que eu fui. Ah, legal. Lá em Maringá. Quantos você tem? Tenho 27. Ele tem 27 anos. Sem filho. Qual é a formação, Johan? Sou administrador. Ele se formou em administrador de grupo de WhatsApp, né? ADM. E a sua esposa tem quantos anos? Tem 23. Ó, 27 anos ele, 23 ela, já casaram, estão... Abriram a própria empresa. Abriram a própria empresa. O cara Legal. Dinheiro investido, só que parado, não mexo nele. tem dinheiro investido, só que tá parado. Eu tô repetindo porque eu tô falando no microfone. E tá começando a vida, não tem filhos ainda e tá querendo. Caso real. Legal, excelente. O que você diria pra um cara assim? Olha, primeiro, tenha a disciplina, comece já a fazer investimentos, mesmo que às vezes a receita está meio apertada ali e tal, comece porque
você poupar, você guardar um pouco de dinheiro, você começar a investir, é um processo e exige disciplina e persistência. Então, esse é um processo educacional. Mais do que tentar acertar o timing, o momento, o ativo, se preocupe em aprender. Então, pense em construção de patrimônio, você não vai ficar rico de hoje para amanhã. Pense também, principalmente você que está no início, você vai ficar rico com o seu negócio, com o seu business. Você não vai ficar rico no mercado financeiro. Eu sou muito honesto, sou muito transparente nisso. O mercado financeiro é uma ferramenta de multiplicação de dinheiro. Então, você vai, aos poucos, poupando, vai gerando ali os juros compostos, vai aquela bola de neve. Durante esse período, você começa investindo, né, no início, até você estudar mais um pouco, numa coisa mais conservadora. Depois você monta, claro que você, como jovem, você pode correr mais risco, montar uma carteira, né, uma carteira pensando para longo prazo, mais arrojada. Você pode ter um percentual maior, mas isso só depois que você tiver consciência, né, ter aprendido o que você está fazendo. Não siga carteira recomendada de ninguém, de YouTube. Não, eu não tenho carteira recomendada pública. É individual. É individual. Você precisa. Tailor-made. Ela precisa ser tailor-made. Então, o que vai servir para mim. Eu até fiz um Reels essa semana. A pessoa perguntou: como que você montaria um portfólio? Eu recebi 1.200.000, como que você montaria um portfólio? Falei, cara, para mim eu montaria dessa forma. Agora, para você seria totalmente diferente. Boa. Então, vai guardando dinheiro aos poucos, separa um dinheiro que você não vai entrar no fluxo do seu negócio, porque senão você nunca vai gerar aquele efeito juros compostos. Mas lembre-se de focar agora nesse início no seu negócio para fazer o seu negócio gerar mais grana. Você poder investir. Para você sobrar mais. Procurar um profissional habilitado. Procura a gente no Meu Patrimônio, né? Vamos fazer todo um planejamento aí, ver como é que tá a sua carteira. Boa. Segunda-feira, como é que tá a sua agenda? Aí, ó. E outra, podemos fazer uma sociedade, R$2.000. 1.000 meu com 1.000 seu. Aí você começou. Hã? Hein, Gabriel? O que é o sucesso pra você depois dessa piada infame aí? Cara, sucesso para mim, não precisa nem dizer que é subjetivo, né? É subjetivo, por isso que você perguntou que é para mim. Para mim, sucesso ele vai muito além só da questão financeira e patrimonial. Porque se a gente restringir sucesso à questão financeira e patrimonial, isso é um conceito muito pobre, né? Para usar uma antítese, é muito pobre de riqueza. Riqueza, né? Sucesso, ela vai além, né? Passa por outras esferas da vida, como a familiar, né? Se você tem dinheiro, patrimônio, mas, seu casamento está destruído, seus filhos, né, estão nas drogas, estão jogados, né? Será que você tem sucesso? Não tem nada. A forma como você adquiriu esse patrimônio também diz muito sobre sucesso. Para mim, a pessoa que tem patrimônio, tem lá uma Ferrari, uma grana, se esse cara desviou dinheiro, roubou dinheiro do lanche, da merenda, esse cara não tem sucesso. Não. Esse cara não pode ser visto como alguém que tem sucesso. Para quem, né, é mais ligado às questões espirituais, né, paz de espírito, está em harmonia, em equilíbrio espiritual, é uma esfera importante da vida também. Então, tem essas questões. E a questão subjetiva, né, é que para você pode ser sucesso morar numa ilha deserta, né? Você pegou lá uma praia, descobriu e vai curtir lá. Para mim, não, mas para mim é ter equilíbrio nessas partes, ter uma boa situação financeira, patrimonial, que me dê conforto, e ter essas outras balanças da vida, essas outras esferas equilibradas. Boa definição. Gabriel Liberato, Meu Patrimônio. A gente queria agradecer a sua presença aqui. Uma caneca especial pintada à mão pelo Rafael Jonier. Você escolhe aqui qual você gostaria. Falando em espiritualidade. Totalmente. Esse aqui Gostei dessa, do Espírito Santo. Sou sua casa. Que você possa ser aí a casa do Senhor dentro de você, da sua Legal, família. legal. Outro presente nosso aqui é um voucher aqui para você pegar uma camiseta lá na loja da Almagrino, nosso patrocinador. Legal. 100% mato-grossense. Eu gravo no YouTube sempre de camiseta preta. Vim hoje de branco, não sei porquê, né? Mas eu sempre gravo com camiseta preta, vou lá, vou conhecer Isso. e vou começar a gravar com Almagrino. Nós todos estamos usando Almagrino e você vai lá e retira de grátis. É assim que fala? De grátis. De grátis a sua português correto é camiseta. E o livro Forjados. Nosso pastor Alexandre Dotto. Para edificar a sua vida aí, um livro que você tem que ter na sua cabeceira. Legal. Ter um pouquinho aí, investir um pouquinho na sua fé, sua espiritualidade e no seu tempo com Deus. Boa. Amém. Esse é o melhor investimento, esse aí.
a gente não perde, né? Não, Inclusive, eu uso esse argumento quando eu vou fazer uma tatuagem nova. Minha esposa, mais uma, falou: isso aqui é o seguinte: na vida nada se leva, só tatuagem. tatuagem. Só Então, tatuagem. tatuagem é uma coisa que eu vou levar, então tudo bem, é um bom investimento. Hã? Não é um bom investimento? Hã? Total. Legal. Gabriel, obrigado. Valeu, Júlio. Segue Valeu, ele Júlio. lá na rede social, Gabriel.meupatrimônio. Tem conteúdo direto lá. Você vai ver que ele é mais do que um rostinho bonito, tem muito conhecimento e vai ser muito legal. Lá no YouTube Lá. também, Chama qual? Gabriel Liberato, Meu Patrimônio. Gabriel Liberato, Meu Patrimônio, tem muito conteúdo lá, um pouco mais denso. Mais denso, conteúdos mais isso. elaborados. E você compartilha esse conteúdo com aquele amigo seu que precisa aprender sobre investimento. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais um Papo à Vista. O podcast da Renda Lise. É nóis. Valeu. Valeu, mano. Valeu. Fica aí sentado que ele vai fazer uma pergunta.